Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Essa paz permaneça sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Como é bom estarmos buscando ao Senhor, e isso logo pela manhã. Queridos, estamos refletindo esse mês sobre os valores da vida. E o pastor Neto já trouxe domingo retrasado, domingo passado, temas que são tão fundamentais. O pastor falou, nós já ouvimos sobre isso. Irmão, se todo mês pudéssemos refletir sobre a ansiedade da vida, sobre estes valores, ainda seria pouco até que pudéssemos de fato assimilar o que precisamos para vivermos nessa vida. Estamos continuando hoje esta série sobre os valores da vida. Pensando nos valores da vida, irmão, não há valor maior do que a própria vida. E isso é o que nós já refletimos semana passada. Não há valor maior do que a própria vida. A vida vale mais do que a comida. A vida é mais do que as vestes. A vida é mais do que aquilo que nós nos gastamos para buscar, para conquistar. A vida é maior, a vida vale mais. Só há uma coisa que vale mais do que a vida. O que é? Pode falar bem alto. O que vale mais do que a vida? A vida eterna. Só a vida eterna é maior do que a vida que nós conhecemos aqui. É a vida com Deus. É uma vida abundante. É uma vida plena, e isso em Deus. Só a vida eterna vale mais do que a própria vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: a vida eterna vale mais do que a vida. Que vida é que nós podemos ter sem Deus? Que tipo de vida que nós temos sem Deus? Que tipo de caminho eu posso trilhar, seguir sem Deus? Abra comigo Mateus 7:13. Deixa o dedinho marcado aí. E abra também Lucas 13. E volte comigo para Mateus. Então abra Mateus capítulo 7. Abra também Lucas 13. Deixa o dedinho marcado e venha primeiro para a leitura em Mateus, depois nós seguimos para Lucas. Mateus 7:13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora vamos lá para Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. O tema dessa mensagem é o caminho da multidão
versus o caminho da vida. E está baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Qual é o caminho da multidão? Esse é o caminho contrário, oposto, diferente do caminho da vida. Como vimos aqui, Jesus apresenta duas portas, dois caminhos. E alguém pergunta ao Senhor: são poucos os que são salvos? Ele apresenta a Jesus uma questão que não é uma questão nova assim, mas era um debate recorrente entre o povo, era uma questão teológica que eles debatiam. Até porque há marcos históricos e algumas histórias que nós conhecemos nos relatos bíblicos de como parte do povo pecava e se perdia. Havia uma promessa sobre Israel de salvação, havia promessas sobre Israel, mas Israel pecava, Israel rejeitava a vontade de Deus. E muitas vezes poucos restavam do povo. A Bíblia fala de um remanescente, a Bíblia fala do bichinho de Jacó, não é assim? A Bíblia fala de 12 tribos, mas nós temos tribos que formaram outro reino no norte, e apenas 2 tribos do reino do sul. Nós falamos, a Bíblia relata de centenas de milhares saindo do Egito, mas a Bíblia fala de um número menor entrando na terra prometida. Então nós temos uma série de relatos onde Deus abre as suas promessas, Deus concede a sua vontade, mas poucos são os que conquistam, poucos são os que chegam até lá. Então esse debate era um debate recorrente. São poucos, são muitos, quem é que se salva? Quem entra nesse reino? E nós podemos ver estes relatos bíblicos de como muitas vezes um remanescente que sobra, mas Deus, mesmo em cima deste remanescente, Deus cumpre a sua promessa. Amém? Mesmo quando parece que não, aqui acabou, este povo desfaleceu, esse povo não existe mais, e Deus ali daquele pequeno número faz grandes milagres. Então esse é um assunto que perpassa todos esses milênios, todas essas centenas de anos, e chega até nós. E eu falei isso com o pastor, eu quero pregar essa mensagem. O pastor disse, não tem que ser necessariamente esse texto, esse tema, mas é um tema que também é um debate que também chega a nós. É um debate que também me incomoda. A gente sempre discute quem entra no céu, quem não entra. A gente vive a discutir quem está certo, quem está errado. Qual é a igreja que prega certo, qual é a igreja que prega errado. Quantos são? Tem alguns que até que arriscam a dizer um número de quantos serão salvos. Então esse é o debate que chega até nós. Como funciona essa salvação? Que deveria ser um assunto simples para nós, mas que a gente ainda se envolve em muitos debates complexos sobre os aspectos ao redor deste assunto da salvação. E esse jovem pergunta: são poucos os que são salvos? E como sempre Jesus responde com provocação, com uma provocação no sentido de um desafio pessoal, uma provocação no sentido de implicar naquele processo a pessoa que está perguntando. Olha, tem 2 portas. Se esforce por entrar pela porta estreita. Estou apanhando aqui de novo, viu, pastor? Aí, parceiro. Queridos, como nós já apontamos, só uma coisa vale mais do que a vida. É a vida eterna.
aquilo que eu e você recebemos em Deus, tem o valor do sangue de Cristo. Aquilo que nós temos vivido do conhecimento de Deus é algo caríssimo, é algo que nós não podemos medir o valor, tem o valor do sangue de Cristo. Estarmos nós hoje aqui, vivendo o que estamos vivendo, aprendendo o que estamos aprendendo, louvando a quem nós estamos louvando, tem o preço do sangue de Cristo. Então eu queria pensar com os irmãos alguns aspectos sobre a salvação. Esse texto fala sobre salvação e sobre aqueles que entram pela porta estreita e aqueles que entram por outra porta, aqueles que estão trilhando um caminho estreito e aqueles que estão trilhando outro caminho, que é um caminho largo. Jesus fala de choro e ranger de dentes. Jesus fala de um tempo que essa porta vai se fechar. Nós estamos falando aqui de salvação. Eu tenho uma tia missionária, ex-freira, e ela sempre dizia para mim, desde que eu era criança: Cibel, nada vale mais, nada é mais importante do que a minha salvação. Oi? Nada é mais importante do que a minha salvação. Esta salvação vale o sangue de Cristo. E queria pensar com os irmãos alguns aspectos. Há muitos aspectos que nós poderíamos avaliar, debater, discutir ao redor desse tema. Mas eu queria selecionar apenas alguns para pensarmos aqui juntos. O primeiro aspecto é a dimensão da escolha. E essa não era uma ideia nova, apresentar escolhas. Isso era um ensino comum no profetismo, no ensino, apresentar de forma figurativa dois caminhos, duas portas. Quantos textos na Bíblia falam sobre isso? Olha, te apresento a vida e a morte. Te apresento a bênção e a maldição. O que é que você escolheria? Escolha a bênção. Escolha a vida. Te apresento dois caminhos, te apresento duas portas. E eu lembro que quando eu era criança, eu via programas de televisão, que as pessoas, programas de auditório, que colocavam várias portas aqui. Quem lembra de programas assim? Colocavam várias portas e a pessoa tinha que escolher o que tem por trás da porta número 1. O que tem por trás da porta número 2? A pessoa ficava ali, oh meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou escolher? Ia para escolher um prêmio, ou ganhava ou perdia, ia pela sorte. Não é esse o caso. Você sabe o que tem atrás da porta número 1, e você sabe o que tem atrás da porta número 2, e você sabe onde vai dar. Escolha. Então esse era um ensino comum, apresentar a escolha de forma figurativa, duas escolhas, e isso responsabiliza o ouvinte, porque ele está sendo implicado naquele processo. Aquele processo tem a ver com a vida dele, tem a ver com o seu destino. E o que essa dimensão da escolha vai nos revelar? Em primeiro lugar, vai nos revelar que só há um caminho da vida. Nós não temos muitos caminhos, nós não temos muitas portas que vão levar à vida. Nós temos um caminho, nós temos um único caminho. Nós temos o caminho, esse caminho é Cristo. Nós não temos muitas opções que nos levam à vida. Só há um caminho para a vida. Essa não é o jogo das portas. Esse não é o jogo dos caminhos. Isso que eu entendo nesse texto. E é isso que Cristo está mostrando. Mas a ideologia secular, tanto daquele tempo quanto do nosso tempo, tenta mascarar as diferenças. Tenta legitimar qualquer escolha, como se qualquer escolha fosse válida. Como se qualquer caminho fosse caminho. Como se qualquer escolha levasse a Deus.
Porque o que importa é uma vida moral. Porque o que importa é uma vida ética. Então, o que você escolher está valendo. Essa é uma ideologia secular. Porque o que importa é o amor no coração. O que importa é buscar a paz mundial. Isso é uma ideologia secular para mascarar as diferenças das portas. Como se tivéssemos várias portas. Como se fosse o jogo das portas. Esse não é o jogo das portas. Nós só temos duas portas. E estão diante de nós. Escolha a estreita. E esses são os discursos que nós ouvimos para legitimar qualquer escolha, qualquer caminho. Como se qualquer caminho fosse igual. Como se todas as portas fossem iguais. Não, esse não é o jogo. Isso é algo sério. No lugar da cruz, no lugar do arrependimento, no lugar do pecado, no lugar do juízo, fala-se de paz. Fala-se de amor. Fala-se sobre responsabilidade social, tolerância religiosa, justiça social, consciência ecológica. Mas nós falamos sobre cruz, arrependimento, pecado e juízo. Mas para mascarar estas coisas, essa pregação, para mascarar a porta estreita e o caminho estreito, o mundo fala de paz, de amor, de responsabilidade social, de ecologia. Cíbel, essas coisas nós não devemos buscar? Claro, irmãos. Assim Jesus nos ensinou. Mas nós não estamos aqui para pregar o amor. Nós pregamos a cruz, o arrependimento, o poder de Deus, o amor de Deus, como ele se revela. Nós devemos viver o amor. Nós recebemos esta paz de Deus. Nós devemos esperar de Deus a sua justiça, mas nós continuamos a pregar a cruz, o arrependimento, o pecado e o juízo de Deus. Amém? Jesus é a porta. Jesus é este caminho. E essa porta é estreita, esse caminho é estreito, porque não dá para passar por esta porta com tudo que nós queremos carregar do mundo. Não passa. Com tudo o que nós carregamos no coração, apegados a este mundo, não dá para passar pela porta. Tem que deixar lá fora. E entra só você, o seu coração arrependido, rendido a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos com essa dimensão da escolha é da responsabilidade pessoal. Jesus está dizendo: esforça, luta para entrar pela porta estreita. Há aqui um esforço pessoal. Aí você pode dizer: Cíbel, mas eu pensei que a salvação era pela fé. Eu preciso me esforçar. Não basta apenas crer. Irmão, para você que está desavisado, que fé é essa que não se esforça? Que crença é essa que descansa? Que fé é essa que eu fecho meu olho aqui e apenas mentalizo Deus? Isso não é fé, irmão. Isso é mentalismo. Que fé é essa que não levanta, que não se esforça, que não busca a Deus, que não tem obras? Jesus está dizendo: esforça-te para entrar pela porta estreita. Tiago, no capítulo 2, fala sobre uma fé sem obras. Que tipo de fé sem obras é essa? É uma fé morta. Então, nós precisamos de fé e obras, mas é claro, porque
Uma fé verdadeira, ela vem junto com as obras. O nosso problema, queridos, é que nossa mente é muito mais grega, é muito mais influenciado pelo pensamento grego do que pela Bíblia. No pensamento grego, nós separamos um mundo ideal, um mundo dos pensamentos, um mundo das ideias, que está lá em outro plano que nós precisamos alcançar. Diferente desse mundo aqui que não presta, mas um mundo ideal, um mundo que nós precisamos alcançar. Então nós aprendemos a separar aquilo que eu penso daquilo que eu faço, aquilo que eu desejo daquilo de como as coisas realmente são. Um mundo lá platônico dos meus desejos, das minhas ideias, e o mundo real aqui. Então, para ter fé em Deus, eu preciso mentalizar esse outro mundo, esse outro plano. Para ter fé em Deus, eu preciso mentalizar onde está Deus e me sintonizar. Isso não é fé. Isso é controle mental. Isso é mentalismo. Essa fé se esforça. Essa fé se manifesta na prática através das minhas obras. Isso implica então uma responsabilidade pessoal quanto à minha fé. Uma fé muito mais bíblica do que uma fé grega, que tenta se conectar com o mundo das ideias. Fé ou esforço? Fé se esforça. Fé age. Essa responsabilidade pessoal também vai trazer ao meu coração uma convicção de que eu entrei por essa porta, de que eu sou salvo. Como ter certeza dessa salvação? Como saber que eu sou salvo? Uma vez eu conversando com um jovem, ele namorando, um namoro bem avançadinho, e eu conversando com ele sobre a diferença entre casamento e namoro, né? Eu disse a esse jovem: você está namorando com a sua namorada? Vocês namoram, vocês se encontram, vocês se deitam, dormem juntos. E para você é legal, para você é uma experiência boa, e você tem prazer, e vocês se conectam. E você acha que isso é uma coisa boa, é prazerosa. A diferença para o casamento é o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta. Daqui a 5 anos, onde você vai estar? E onde ela vai estar? Ele disse: eu não sei. O que você vai estar fazendo? Ele disse: eu não sei, como é que eu vou saber? Eu disse a ele: daqui a 5 anos eu vou continuar casado com a minha mulher. Aí ele disse: você não pode dizer isso. Por que eu não posso? Eu posso, quem não pode dizer é você. Porque o que eu tenho com ela é uma aliança. O que você tem com a sua namorada é um jogo. É um jogo de sedução. É um toma aqui, pega ali. Eu te dou isso, você me dá aquilo. O que você tem com a sua namorada é um joguinho. Vocês estão brincando com as suas emoções, brincando com os seus sentimentos. O que eu tenho com a minha esposa é uma aliança. Então eu sei que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos eu vou continuar casado com ela. Você não pode dizer isso. Quem não pode dizer isso é você. Saber, a convicção de que eu sou salvo é semelhante. Eu sei que daqui a 5 anos eu continuarei a seguir e a servir o meu Deus. Como é que você pode dizer isso? Porque eu sei o que aconteceu comigo naquele dia
em que o Espírito Santo entrou na minha vida e eu me arrependi. Eu sei o que é isso, eu sei o que é o pecado, eu sei a minha distância de Deus, eu sei o que Deus fez. Isso já se passaram 10, 15, 20 anos, mas hoje eu tenho o mesmo sentimento. Se o pastor fizer um apelo, eu venho aqui de novo, porque eu continuo me arrependendo do mesmo jeito que eu me arrependi há 30 anos atrás. Aquele pecado continua me envergonhando, e esse amor continua me constrangendo, do mesmo jeito há 30 anos atrás. Eu sei que sou salvo, porque eu sei quem me alcançou, eu sei o que Ele fez. E eu continuo amando essa mulher, mesmo há 15, 20, 30 anos. Ela continua, pastor, me deixando animadinho. Eu vou falar animadinho, pastor, porque tem adolescentes aqui no nosso meio. Depois de 20, 30 anos eu continuo amando, porque eu sei o que está no meu coração, eu sei o que Deus fez. Como saber? Como eu posso ter certeza de que eu sou salvo? Porque, pastor, se você fizer um apelo hoje, eu me arrependo de novo. É isso. São poucos os que são salvos? Irmão, eu não sei. Eu sei que eu sou salvo. Eu sei o que Deus fez. Essa dimensão nos revela também que há consequências inevitáveis. A porta estreita leva a vida no final. E vai ser assim, era assim e vai continuar sendo. A porta larga leva ao prazer no início, mas leva à morte. Era assim, vai continuar sendo, é uma consequência inevitável. Não tem um atalho no meio do caminho, é um caminho que vai levar à morte. Essa porta estreita, esse caminho estreito vai levar à vida. É uma consequência inevitável. E por que poucos acertam com ela? Porque é um caminho de negação de si mesmo. Porque essa é uma porta estreita que incomoda. Incomoda o quê? Incomoda a minha carne, irmão. Incomoda o apego que eu tenho a este mundo. Incomoda porque eu ainda amo demais essa minha vidinha. Porque me incomoda demais as coisas que eu quero realizar para mim. As coisas que eu quero conquistar para mim. As coisas que eu ainda quero viver para mim. E para passar por essa porta não cabe tudo isso. Mas a consequência é a vida. Consequências inevitáveis. A segunda dimensão a respeito da salvação é a dimensão temporal. Porque Jesus está dizendo, há duas portas. Há dois caminhos. Mas ele diz que essa porta vai se fechar. Então há aqui uma dispensação, há um tempo, há um relógio, há um espaço de tempo, que é o espaço para você entrar por essa porta. Irmãos, ninguém entra pela metade, ou ninguém anda esse caminho pela metade. Uma vez eu com um grupo de adolescentes, nós resolvemos andar de bicicleta no Parque de Pituaçu. Quem já fez esse percurso ali no Parque de Pituaçu? A gente aí não sei de quem veio a revelação da ideia. Não, vamos nós. Ninguém andava de bicicleta. Ninguém estava acostumado a andar de bicicleta. Aí chegou, não, vamos criar aqui uma ideia aqui para a gente ter uma atividade. Vamos andar de bicicleta, vamos. Aí chegamos lá, alugamos as bicicletas e começamos, né, meu irmão? Os primeiros
eu acho que ali uns 300 metros, já tinha alguém tossindo, já tinha alguém ali não sei o que, rapaz, não. Teve a primeira que teve uma adolescente que disse, não, isso aí não é para mim não, já admitiu logo, falei, não, vou ficar por aqui. Ela olhou, viu de onde tinha começado, dali mesmo voltou. Teve outras duas que foram solidárias a ela, não vou deixar ela voltar sozinha, né, irmão? Vou voltar aqui com ela, e já que ela voltou. Falei, não, vamos para frente, então a gente veio aqui para isso. E a gente foi andando, né? O primeiro quilômetro, outro já estava ali, passando mal, desceu da bicicleta, falei, rapaz, acho que daqui dá para voltar ainda, né? E aí mais 2 foram ficando pelo caminho, né? Você está aí pensando se eu sou o primeiro ou o segundo no que parei, né? Eu sei que vocês estão pensando assim. Mas isso foi antes de eu casar, né? Eu não era assim, né? Eu era mais... mas hoje eu aguentaria também, não tem essa não. Eu terminei o percurso, irmão, Mas chegamos na meta. O mais interessante é que nós chegamos muito longe, aquela mata já fechada. Você olhava para trás, olhava para frente, você já não sabia onde tinha começado, onde ia acabar. E aí eu perguntei, quantos quilômetros são? Aí alguém respondeu quantos quilômetros eram. Eu falei, rapaz, chegamos na metade. Você voltar ou ir para frente ia dar no mesmo. É melhor a gente ir para frente, que talvez a gente pegue uma ladeira descendo e seja mais fácil. Mas agora vamos para frente, já chegamos na metade do caminho. E nós concluímos. São poucos ou são muitos os que concluem aquele circuito de Pituaçu? No meu caso foram poucos, irmãos. Poucos concluíram o percurso. Mas é mais ou menos assim. É para poucos. Não é para todo mundo. Mas já chegamos até aqui. Você vai olhar para trás? Já chegou na metade do caminho, você vai olhar para trás? Não, irmão. Vai até o fim. Vai até o final. Lá no final tira uma selfie e posta no Instagram, diz, eu consegui, eu conquistei. Ninguém vai até a metade da porta, ninguém vai até a metade do caminho. Ou é o seu caminho, ou não é o seu caminho. Mas está muito difícil. Mas foi isso que Jesus prometeu. Era um caminho estreito. Mas essa porta está muito apertada. Mas foi isso mesmo que Jesus disse, que seria apertado. Mas o final, irmão, é de uma glória, é de uma riqueza, é de uma satisfação incomensurável. Irmãos, tem aqui uma dimensão do tempo. E nessa dimensão do tempo, Jesus não está nos salvando aos pouquinhos, não. Você não está indo nesse caminho, é porque você está aqui por quê? Porque eu estou me salvando. Não, Jesus já te salvou. Jesus já pagou o preço. Você não está aos pouquinhos entrando pela porta. Você já entrou pela porta. Você já está nesse caminho. E esse caminho é assim. É estreito. Mas não é um processo que está acontecendo aos poucos. Que você está em cima de uma corda bamba. Que você está correndo risco. Não. Jesus já nos salvou. Eu gosto desse termo, tetelestai. É um termo grego que Jesus clama dizendo, está consumado. E nas aulas de grego eu gravei assim, né? Quando aparecesse alguma conjugação com sílaba repetida no início, teté, didi, dedé, cacá, eu gravei assim. Toda vez que aparecia uma sílaba repetida no início, é uma conjugação verbal de algo que passou. É passado. E a partir daquele momento, daquele fato, aquilo tem efeitos para sempre no futuro. Eu decorei assim. Depois o pastor me corrige aí, na revisão de grego. Mas é toda palavra que aparece, teté, didi, totó, qualquer coisa que aparece repetida, é uma conjugação passada. E a partir daquele ponto, aquela ação no presente tem um efeito para sempre no futuro. Jesus disse, tetelestai, está consumado, está cumprido, está completo. E agora o efeito dessa ação é para sempre. Está consumado. Jesus não está te salvando aos pouquinhos. Salvou aqui seu pé, salvou seu braço, salvou sua mão. Não, Jesus te salvou. Amém? Jesus realizou um ato único
transcendental e cósmico. O que é isso? É coisa de super-herói? É muito mais do que isso, irmão. A Bíblia diz que Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Naquele ato, ele estava reconciliando consigo o mundo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Um ato cósmico, que vai muito além da nossa compreensão. Então, há aqui, irmãos, um período, um tempo para você entrar ou não entrar. Para você seguir por esse caminho ou não seguir. Por que há um tempo? Porque ele diz que a porta vai se fechar. E que depois dessa porta se fechar, haverá choro. Porque passou. E muitos vão bater na porta. Mas a porta está fechada. Essa é a segunda dimensão a respeito da salvação. Há aqui uma dimensão temporal, onde o ministério do Espírito Santo está disponível, onde essa palavra está disponível, onde você tem vídeos e vídeos na internet, você tem rádios e rádios, você tem sites e sites, você tem centenas de milhares de igrejas abertas nesse momento, pregando essa palavra, e está disponível para quem tiver o coração aberto. Mas um dia, essa porta se fecha. Um dia, esse ministério do Espírito Santo, que te convence da justiça, do pecado, do juízo, vai se encerrar. Ah, Síbel, então, sou eu que faço, sou eu que escolho, sou eu que tenho que ir. Não, o Espírito Santo é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, quando age, não retira de você a experiência de escolher. Ele não anula a sua experiência de dizer, eu quero, Senhor. O que o Espírito Santo faz é te convencer de que essa é a porta. É te conduzir para o caminho certo. E você sente essa graça te tomando. Você sente este convite. E o Espírito Santo convence o seu coração. E você só tem uma resposta a dar, que é sim. Por quê? Porque a outra resposta é burrice. Porque está claro para você que esse caminho vai levar à vida. E esse caminho vai levar à morte. Aí você vai dizer, ó Senhor, que graça maravilhosa. Eu não quero não. Para mim não faz sentido. Escolha a vida. Porque depois de fechada a porta, o tempo acabou. A terceira dimensão que eu quero tratar com os irmãos é a dimensão da identidade. Por que a dimensão da identidade? Porque essas duas portas, esses dois caminhos, se referem a dois tipos de pessoas. Os seguidores de Jesus e os discípulos de Jesus. A salvação revela dois tipos de pessoas. Duas identidades. Aquela que segue a Jesus, elas o conhecem. Óbvio. Você está seguindo alguém que você não conhece, apesar de que hoje, nos dias de hoje, né, a gente está seguindo tanta gente por aí que não faz ideia. Eu estou seguindo tal pessoa, você está seguindo aqui. Aí você fala, eu soube que você está seguindo tal pessoa ali no Instagram, assim, você podia me dar informação, rapaz, eu não sei nem quem é, mas você está seguindo. Hoje em dia tem umas loucuras dessa. Mas, no geral, quando você está seguindo alguém, você sabe quem essa pessoa é, né? Fora os dias de hoje. Então, esses seguidores de Jesus sabem quem Jesus é. Sabem onde Jesus anda. Sabem o que Jesus prega. Sabem o que Jesus gosta de comer. Conhece os gostos de Jesus. Esses são seguidores de Jesus.
Eles o conhecem. Eles o seguem. Os seguidores de Jesus têm momentos com o Mestre. Momentos marcantes. Vamos almoçar juntos hoje. Hoje eu vou almoçar com o Mestre. Aí vai e almoça com Jesus. Aí semana que vem, Jesus, vamos marcar de novo? Vamos marcar de novo. Vai estar onde? Ah, eu vou para Galileia. Aí esse seguidor de Jesus vai lá. Não, eu vou encontrar com Jesus porque eu vou ouvir uma mensagem de Jesus. Rapaz, esse Jesus é bom. Rapaz, você tem que ouvir esse Jesus. E eles são seguidores de Jesus. Sabe onde Jesus vai, sabe os seus gostos, o conhece. Ele tem muitos momentos com o Mestre. Assim como ele tem muitos momentos bons, os seguidores de Jesus também se escandalizam, porque Jesus às vezes dá umas, né? Nossa palavra assim, rapaz, eu pensei que eu conhecia Jesus. Jesus hoje estava meio estranho. Ele está falando umas coisas aí, sei lá, vou dar um tempo. Quando ele se acalmar, né? Daqui uns 15 dias eu volto lá para encontrar com ele. Mas Jesus falou umas coisas ali. Então os seguidores de Jesus, às vezes por muito pouco, ele se escandaliza, foge, dá um tempo. Porque eles são seguidores. Eles no fundo vivem para si mesmos. Eles preferem portas um pouco mais largas, caminhos um pouco mais largos. E qual a diferença para o discípulo de Jesus? Enquanto o seguidor de Jesus conhece a Jesus, a diferença é que Jesus conhece os seus discípulos. Porque a Bíblia diz aqui que a porta vai se fechar, eles vão bater na porta, e quem lá de dentro vai dizer, eu não os conheço. Quem são vocês? Oh, mas você pregava nas nossas ruas. A gente comia junto, a gente saía junto. Mas não conheço vocês não. Eu não os conheço. Então o importante aqui é que o dono da casa te conheça. Não que você conheça o dono da casa. O importante é que Cristo te conheça. Que Ele conheça a sua voz quando você ora. Que Ele conheça o seu louvor. Que Ele conheça a sua vida. Porque em qualquer lugar que você for, se você perguntar se as pessoas conhecem a Jesus, elas vão dizer o quê? Que não conheço? Onde você for, se você disser, você precisa aceitar Jesus, o que ela vai dizer? Aceitar Jesus? Mas eu já tenho Jesus no coração. Todos nós temos Jesus. São seguidores. Mas o discípulo, ele é conhecido do seu Senhor, do seu Mestre. Enquanto os seguidores seguem a Jesus, o discípulo se parece com Jesus. Ele não é apenas alguém estranho, diferente seguindo, mas ele se parece com Cristo. E eu gosto de refletir naquela passagem onde Pedro nega Jesus. E as pessoas estão dizendo, mas você fala que nem ele. Mas ele, não. Mas você é dele, ele tenta negar. Eu fico pensando, é um discípulo de Jesus, mesmo quando tenta negar, é um discípulo de Jesus. Eu não sei se você um dia já tentou não crer. Eu já tentei. Não sei se você já tentou não ter fé em Jesus. Experimente não ter fé em Jesus. Se você conseguir não crer, depois você me conta como é que você fez isso. Porque Pedro está dizendo, não sou, mas você fala igual. Anda aqui, olha aí que você está andando igualzinho a ele. Você se parece com ele. Não sou, não é. Porque um discípulo de Jesus, mesmo quando não quer ser, ele é discípulo. Não dá para negar o que você é. Eu sei que talvez você tenha passado muitos momentos na sua vida que você olhe para si mesmo e diga, eu não. Esse não é o meu caminho, essa não é a minha porta. Só que você já entrou. Esse é o seu caminho. Você se parece com Jesus.
Os seguidores têm momentos com o Mestre. Os discípulos reinarão com Ele. Os seguidores se escandalizam e fogem. Os discípulos de Jesus sofrem com Cristo. Os seguidores vivem para si mesmos. Os discípulos morrem para si mesmos. E por isso conseguem entrar pela porta estreita. A dimensão da identidade fala de dois tipos de pessoas. Dois tipos de portas, dois caminhos. Nós somos semelhantes a Jesus. Esse é o desejo de Deus. Filhos e filhas semelhantes a Jesus. Que podem passar por esta porta. Esse é um assunto que muito interessa a Lucas. Mateus usa ali 2 versículos, faz um compêndio da pregação de Jesus. Mas esse assunto muito interessa a Lucas no seu evangelho. Por quê? Aí para os teólogos de plantão. Óbvio, porque Lucas não era judeu. Então esse debate se interessava aos judeus. Imagine para quem não era judeu. Eu sou salvo ou não sou salvo? Eu posso entrar por essa porta ou não posso? Então, por muitos capítulos, Lucas vai ainda tratar um pouco sobre esse assunto. Quem é o pecador, quem não é o pecador, quem pode participar dessa ceia, quem não pode participar dessa ceia. Quem são os primeiros a entrar, quem são os últimos porque serão os primeiros. Do que ele está falando? Ele está falando, eu não sou judeu. Essa promessa não era para mim. Mas eu quero essa promessa. Essa promessa me alcançou. Essa não é uma questão para Mateus. Porque os judeus já se consideravam escolhidos. E o são. Mas Lucas não. Esse é um assunto fundamental para o evangelho de Lucas. Quem é que pode ser salvo? E eu que não sou um dos primeiros? Eu que não sou judeu? Mas essa fé veio ao coração de Lucas. E assim o alcançou. Por isso ele diz, há últimos que virão a ser primeiros. Porque eu não era desse povo. É por isso que Lucas continua estendendo o assunto e diz que muitos virão do norte, do sul, do oriente e tomarão lugar à mesa. Nós somos como Lucas. Nós somos esses gentios. Enquanto muitos de Israel ainda não reconhecem o Salvador, nós que somos os últimos, o reconhecemos. E Ele nos conhece. E nós nos tornamos ovelha desse rebanho. Porque Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. E essa palavra chegou a mim, chegou a você. Porque eu e você entramos por essa porta. São poucos os salvos. Essa pergunta, querido, que perpassa os séculos, é a mesma pergunta que nós podemos fazer hoje. São poucos, são muitos. Quem são? Quem entra no céu, quem não entra? E a resposta é a mesma. Tem 2 portas. A resposta continua sendo a mesma. Temos 2 caminhos. E se esforçai para entrar pela porta estreita. Não esforço mental, mas um esforço de negar a si mesmo. Um esforço de reconhecer, essa é a minha porta. Esse é o meu caminho. Mas é apertado, está difícil, mas esse é o meu caminho. Essa é a porta. Porque nada vale mais do que a vida, a não ser a vida eterna. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai,
Mais do que um apelo que eu possa fazer, o teu próprio Espírito Santo venha nos conduzir. Mais do que as minhas palavras, mais do que oratória, mais do que técnicas e estratégias, Espírito Santo de Deus, vai onde ninguém mais pode ir. Convence como ninguém mais pode convencer. Aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão estranhando a vida que tem levado, as dificuldades que têm sobrevindo sobre elas. Lembra, Senhor, que a promessa foi essa, de tempos difíceis, de caminhos estreitos. Lembra elas que o caminho é esse mesmo, elas não erraram, não tem nada de errado, esse é o caminho. Mas que o seu final é glorioso. Eu peço que o Senhor, essa manhã, renove a nossa esperança. Não de tempos melhores. Não, Senhor, de tempos melhores. Porque a promessa não é essa. Não de portas mais largas. A promessa não é essa. Renove nossa esperança da fé do final da carreira. Renove nossa esperança das tuas promessas. Porque o Senhor não está nos salvando aos poucos. O Senhor já nos salvou. O Senhor já completou essa obra. E nós dissemos um dia sim para o Senhor. Nós um dia entramos por essa porta. E como é que eu sei disso? É porque se esse convite viesse hoje, eu entraria novamente. Deus, renove a esperança daqueles que têm sentido tristeza, daqueles que têm sentido o caminho estreito demais. Lembre a elas, Senhor, que são poucos os que acertam, mas que elas não estão sozinhas. Renove em nós a esperança de andarmos juntos esse caminho estreito. É um caminho para poucos, mas não quer dizer que eu ande ali sozinho. Eu tenho irmãos e irmãs e tenho o Senhor conosco, o Senhor comigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua fiel. E a nossa esperança é uma esperança viva. Porque nós não cremos nas coisas nesse mundo, nem nos movemos por aquilo que vemos. Mas temos vivido por fé. Não mentalismos, mas uma fé que se esforça. Porque o caminho é estreito. Uma fé que se esforça. Porque o Senhor não tem anulado os meus desejos e quem eu sou, mas tem me conduzido com graça e com amor. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor e teu cuidado sobre as nossas vidas. Nos ajuda, nos dá, renovar nossa esperança, nossa força, em nome de Jesus. Eu hoje, mais uma vez, eu te aceito, mais uma vez, e de novo, e me arrependo dos meus pecados, mais uma vez, e de novo. Obrigado por essa porta aberta, e pelo teu convite e o teu amor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe.